Então é isso. Olá, sou o professor Wellington e vamos dar continuidade ao nosso mini curso de literatura para o ensino médio. E eu fiquei com essa parte agora de sonetos, tá bom? Partilhar aqui com vocês sobre sonetos. Sonetos, que é um subgênero do gênero lírico. Eu vou abrir aqui a tela aqui para a gente poder iniciar. Bom, só um instantinho. Então, vamos lá. Sonetos. O que vem a ser um soneto? Soneto é uma estrutura literária de forma fixa, composta por 14 versos. Geralmente, essa estrutura é dividida em 4 estrofes ou 4 conjuntos de versos, tanto faz. É uma estrutura literária de forma fixa, né? Geralmente, porque ao longo dos anos, essa estrutura, houveram algumas, digamos assim, surgiram outros sonetos com formatos diferentes, a gente vai ver isso lá na frente, tá bom? Mas, no geral, o mais popular, o mais conhecido, é esse soneto de 14 versos, dividido em 4 estrofes, sendo 2 quartetos, 2 estrofes, sendo 2 quartetos, e mais 2 estrofes, sendo essas 2 estrofes restantes, 2 terceiros. Ok? Soneto, a palavra soneto vem do italiano, sonetto, significa pequeno som. Isso se dá em razão do som que é produzido ao lermos um soneto, devido às rimas, ao jogo de palavras, e que essa leitura nos proporciona quando nós realizamos. Bom, por isso esse nome de soneto, pequeno som. A origem do soneto é na Itália, bom? Originou-se na Itália e foi amplamente difundido por Francesco Petrarca. Francesco Petrarca, que para muitos autores foi quem criou o soneto, né? Foi quem ele é tido como o criador do soneto. Só que para outros autores, o criador, na verdade, do soneto foi Giacomo da Lentini, do século XIII. Francisco Petrarca, ele é lá do século XIV, ou seja, somente um século depois, ou quase um século depois, foi que Francisco Petrarca nasceu, conheceu o soneto. Então, ele já existia. O Giacomo da Lentini, que foi também um poeta italiano, que existiu no século XIII, também bastante conhecido e famoso, ali por aquelas regiões. Só que ele ficou mais conhecido naquela região da Itália. E Giacomo da Lentini, ele também se inspirou nos cânticos travadorescos, né? Nas cantigas travadorescas, onde eram utilizados instrumentos de corda, quando era recitada a poesia, cantados. Então, ele se inspirou nas cantigas travadorescas para compor o soneto, né? Que, embora seja uma poesia declamada, lida e não cantada como as cantigas, mas que produz essa sonoridade tão agradável que a gente ouve ao declamar um soneto. Né? Francisco Petrarca nasceu no século XIV, no século seguinte, né? Conheceu o soneto, apulsou-se dessa produção literária, né? E começou a compor sonetos e não parou mais, certo? Ele era um grande intelectual, poeta, humanista, inclusive considerado o pai do humanismo, certo? E em uma de suas viagens ele conheceu uma aristocrata, uma duquesa, chamada de Laura de Novaes. E ao conhecer essa duquesa, ele começou a nutrir por ela uma paixão, né? Um amor platônico, o qual não podia ser correspondido, um amor
qual ele não podia ser correspondido, mas que teve um grande bem disso tudo, né? Porque deu grande inspiração para que ele compusesse a maioria de seus sonetos, né? Eram sonetos tão bem trabalhados, tão bem inspirados, que conquistou toda a Europa, e da Europa partiu para Portugal, para outros países, ganhou o mundo, né? Então, teve um lado bom nisso tudo também, né? Essa inspiração que ele teve. Então, esse é na verdade, o grande, digamos assim, o cara que difundiu o soneto, na verdade, né? Embora ele não fosse o criador, mas ele foi que tornou conhecido, ficou famoso por conta desses sonetos e tornou o soneto também conhecido, graças ao seu belíssimo trabalho. Nós vamos conhecer agora os tipos de soneto. Não existe não só esse tipo de soneto, né? O mais conhecido é o soneto petrarquiano. Petrarquiano, que é de Petrarca, né? E é italiano, porque é da Itália, e também irregular. Soneto petrarquiano, italiano ou regular, como vocês podem ver aí. Por que regular? Porque esse é o soneto mais conhecido, e onde vocês verem o soneto nessa estrutura aqui, vocês vão se deparar com um soneto, digamos assim, soneto que se tornou conhecido e é amplamente adotado por muitos escritores, inclusive portugueses e brasileiros, né? Um dos escritores que adotou esse soneto desse formato aqui, o original, foi Luís de Camões. Você vai encontrar também com Vinícius de Moraes, vai encontrar também com outros autores brasileiros. Tá bom? E esse soneto aqui, ó, o que, é que você vai perceber? São 14 versos, se você parar para compreender, você vai ver que são 14 versos, e são 4 estrofes, né? Cada estrofe, a estrofe é formada por esse conjunto de versos. O verso é cada linha dessa daqui que vocês estão vendo, tá bom? Então, cada conjunto de versos aí é uma estrofe. Então, vocês vão perceber que são 4 estrofes. Vocês vão perceber que nas 2 primeiras estrofes são 4 versos, cada um. Portanto, é chamado de quarteto. Nessa terceira e quarta, vocês vão perceber que são 2 estrofes formadas por 3 versos, e por isso são chamados de tercetos, ok? E aí nós vamos ver um soneto aqui de Vinícius de Moraes. Mais à frente a gente vai, aqui foi só para mostrar, para ilustrar para vocês, mais à frente a gente vai ler um soneto para vocês entenderem como é que funciona o soneto. Tá bom? O outro tipo de soneto é o soneto inglês, no século XVI, com Shakespeare, né? Shakespeare também adotou o soneto, só que aí ele criou uma versão dele, né? Uma versão inglesa. Ele é um pouco parecida com a outra, mas tem uma diferença, vocês vão perceber aqui no final. Ó. Enquanto o soneto petrarquiano ele é composto por 2 quartetos e 2 tercetos, o soneto inglês ou soneto shakespeariano é composto por 3 quartetos e um dístico lá no final, que são uma estrofe formada por 2 versos, tá bom? Observa lá, ó, são 3 quartetos e um dístico, que é formado por 2 versos no final. É muito parecido, mas tem essa diferença no final. Então, esse aqui, quando vocês verem o soneto nesse formato, ele é o soneto inglês ou soneto shakespeariano. Vamos dar continuidade para outro tipo de soneto. Nós vamos conhecer agora depois desses sonetos que são os mais conhecidos e mais tradicionais, existe também um outro tipo de soneto, que é o soneto monostrófico. O que seria esse soneto monostrófico? O soneto monostrófico, vocês vão perceber pelo nome aqui, mono, né, que é no caso aí, uma estrofe apenas. Vocês vão perceber nesse soneto que eu coloquei aqui, eu não consegui achar esse soneto monostrófico, ok? Então, foi o que eu fiz. Eu peguei um soneto de Manuel Bandeira e fiz ele numa estrofe só para ilustrar para vocês como seria mais ou menos um soneto monostrófico, tá bom? Então,
Não, o que não muda? Não muda o fato de ele ser 14 versos, tá bom? Ele continua sendo 14 versos. Aqui, se vocês pararem e contarem, vocês vão perceber que são 14 versos aí na tela para vocês. Esse é o soneto monostrófico. Esse soneto de Manuel Bandeira não é um soneto monostrófico, mas eu coloquei ele dessa forma para vocês entenderem o que seria um soneto monostrófico. Soneto de apenas uma estrofe, porém com 14 rimas, ok? E tem esse outro soneto também, o soneto estrambótico, né? O soneto estrambótico seria, digamos, um soneto que vocês vão ver que um soneto normal, seu formato normal, até a quarta estrofe, só que aí eu repeti a última estrofe, né? Eu repeti a última estrofe, para que vocês percebessem como ele se torna maior. Então, essas versos a mais que passam, no caso, esses 3 versos a mais que passam, digamos assim, são versos que estão extravagando, estão passando, entende? Estão extrapolando. Daí vem esse termo estrambótico, né? É uma ideia de que extrapolou. O soneto normal, convencional, é o de 4 estrofes, ou de 14 versos, no caso aí ele ultrapassou as 4 estrofes, ultrapassou os 14 versos, né? Existe também esses 2 sonetos que eu falei, o soneto monostrófico e o soneto estrambótico, eles existem, porém, bastante pesquisa que eu fiz, não consegui encontrar nenhum soneto brasileiro ou português. Pesquisando também, descobri que esses sonetos estrambótico e o soneto monostrófico, eles são muitos utilizados por Miguel de Cervantes, que é um espanhol, né, escritor espanhol, certo? Pesquisei e não consegui encontrar, por isso que eu fiz esse aqui só para dar uma ilustrada para vocês entenderem, certo? Não estou dizendo que esse soneto ele é o estrambótico original, tá bom? Mas ele serviu aqui só para dar uma base para vocês. Dando continuidade, a gente vai entender agora um pouquinho da estrutura do soneto. O soneto, na sua estrutura, ele é importante. Esses aqui são pontos a serem observados para que a gente consiga compreender o soneto. E quando você consegue compreender o soneto, a sua visão passa a ser outra, né? Você começa a olhar de uma forma diferente. Eu mesmo era uma pessoa que olhava para um soneto e não entendia, né? Mas a partir do momento que você conhece a sua estrutura e todos esses pontos a serem observados, você passa a olhar de uma maneira diferente e a compreendê-lo melhor, né? Primeiro, vamos falar da estrofe, né? O que é estrofe nos sonetos? É um conjunto de versos, como eu coloquei, mostrei lá naquele soneto lá para vocês. Cada conjuntinho daqueles é composto, por exemplo, de 4 ou 3 versos. Ali é uma estrofe, certo? Isso aí está claro. Vamos observar também os versos, né? O verso, o que é verso? Cada linha de um poema, né? Toda vez que você vê uma linha de um poema, ali é um verso, ok? Está claro. A métrica é a medida do verso, a qual corresponde ao número de sílabas poéticas. Para que a gente consiga compreender um soneto ou um poema, a gente precisa conhecer a sua métrica, certo? E essa métrica, ela é diferente, ela não é uma medida que é usada nos versos, né, para determinar o número de sílabas poéticas, e não são sílabas gramaticais, são diferentes. E aí a gente vai explicar mais à frente, vocês vão entender melhor, tá bom? E também a rima, que é outro ponto a ser observado. A rima, que é a concordância de sons que acontece entre os últimos vocábulos de cada verso do poema, né? Ou seja, cada vez que você lê um verso, aquele último vocábulo, ele produz um som que é o que vai rimar, né? Que vai ser utilizado na rima. O que vai mais chamar a atenção é aquele último vocábulo, ou seja, a última palavra dentro daquele verso, né? Então, quando esses últimos vocábulos eles entram em concordância, eles produzem um som, que esse som produzido por esses vocábulos em concordância é chamado de rima, ok? Vamos lá.
E aqui trabalhando a estrofe, né? Ainda continuando nas estruturas do soneto. Trabalhando aqui a estrofe. Né? A estrofe que tem um verso apenas é... A estrofe é monóstico, chamado de monóstico. Tá bom? Apenas a estrofe de um verso é um monóstico. De 2 versos é um dístico. Aquele que a gente vai ver lá na composição do soneto shakespeariano. A última estrofe lá é um dístico. Uma estrofe composta por 3 versos é um terceto. Ok? Uma estrofe composta por 4 versos é um quarteto ou quadra. Uma estrofe composta por 5 versos, quintilha. 6 versos, sextilha. 7 versos, septilha. 8 versos, oitava. 9 versos, nona. 10 versos, décima. E mais de 10 versos é chamado de estrofe irregular. Ok? Essas são a forma como o estrofe ele pode se apresentar dentro de um poema. Tá bom? Isso para a gente entender. Agora nós vamos ver aqui a questão dos versos. Né? Verso. Como é que é verso trabalhado? A gente vai ouvir falar sobre os versos heróicos, os versos sáficos, a princípio. Né? Os versos heróicos eles são aqueles versos cujas sílabas tônicas aparecem nas posições 6 e 10. Bom? Os versos heróicos é onde a gente vai costumamente ver nos versos, nos sonetos, né? Nos sonetos petrarquianos, os sonetos de Camões, o soneto mais comum. Eles vão sempre usar os versos heróicos, onde as sílabas tônicas vão aparecer na posição 6 e no 10, na posição 10. Os versos sáficos são versos com sílabas tônicas nas posições 4, 8 e 10. Esses versos sáficos são versos criados por um outro autor, e a gente não vê comumente ele, tá bom? Então, o mais importante é a gente saber que os versos que a gente mais vai se deparar diante deles são os versos heróicos, que esses que têm a sílaba tônica na posição 6 e na posição 10. E aqui eu trouxe um exemplo aqui para vocês, né? Exemplo de versos heróicos. Vamos ler aqui esse pedacinho aqui, ó. Quando a morte cerrar meus olhos duros, duros de tantos vãos padecimentos. Observa que a tonicidade aparece bem na palavra ra, cerrar. Essa e cerrar, meus olhos duros, bem no du. Essa posição, cerrar, onde tem ra e onde tem du, estão aí grifados na cor vermelha, que vocês estão vendo na tela, é justamente a posição 6 e a posição 10. Calma, que se você ainda não está entendendo ainda, você vai entender já já, tá bom? Duros de tantos vãos padecimentos. Mais uma vez, vãos. Ó, duros de tantos vãos padecimentos. Certo? E vãos também grifados de vermelho e men de vermelho também estão na posição 6 e na posição 10. Mais uma vez, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, explicar para vocês que eles estão, essa posição deles aí, vocês vão entender melhor. Vai ficar mais fácil a compreensão. Né? Existem os versos decassílabos. E esses versos decassílabos são os versos usados nos sonetos. Né? Então, toda vez que você vê um soneto petrarquiano, pode ter certeza que ele é dividido em 10 sílabas poéticas. Ou, o contrário, se você vê um poema dividido naquele formato de 2 quartetos, 2 tercetos, e os versos forem divididos em 10 sílabas poéticas, pode ter certeza que ali é o tradicional soneto petrarquiano, tá bom? Porque eles sempre são decassílabos. E aí a gente vai explicar já como é que se faz essa divisão. Existem os versos chamados redondilha menor, né? São 5 sílabas poéticas. Se num verso houver 5 sílabas poéticas, esses são chamados de redondilha menor. Se num verso houver
7 sílabas poéticas é chamado de redondilha maior ou heptassílabo, certo? Redondilha menor, 5 sílabas, redondilha maior, 7 sílabas, ok? Existem os versos também eneassílabos, são 9 sílabas poéticas. Endecassílabo, 11 sílabas poéticas. E o dodecassílabo ou versos alexandrinos, são 12 sílabas poéticas, né? Conhecidos versos alexandrinos porque é muito utilizados por ele. Tá bom? Com 12 sílabas poéticas. Vamos lá, vamos para frente. Aqui embaixo vocês vão ver também os versos. Existem também os versos livres que eu não falei aqui, né? Tem esses versos que eu falei agora há pouco para vocês são os versos metrificados. Eles existem uma métrica, certo? Uma medição. Os versos livres, essa métrica que existe nesses versos metrificados todos os versos são metrificados, porém, esses que a gente chama de metrificados, eles são metrificados regulares, né? Regularmente, eles aparecem numa quantidade, geralmente quando um verso ele tem uma quantidade de sílabas poéticas, todos os outros têm aquela mesma quantidade, certo? Porém, se esses versos mudarem de quantidade de versos de sílabas poéticas, aí eles passam a ser chamados de versos livres, ou seja, versos com métricas irregulares, né? Se você pegar um poema e ele tiver um verso que tenha, digamos, 5 sílabas poéticas, aí no outro verso já tem 7, no outro verso já tem 8, no outro verso já tem 10. Então, esse é chamado de versos livres, ou seja, não há uma métrica regular, né? São várias métricas. Então, ao mesmo tempo, por isso chamado de versos livres ou métricas irregulares, ok? Continuando aqui nos versos. Exemplo de versos livres aqui para vocês. Vamos, aqui um exemplo bem claro para vocês entenderem. Subamos. Subamos acima. Subamos além, subamos. Acima do além, subamos. Com a posse física dos braços, inelutavelmente galgaremos o grande mar de estrelas através de milênios de luz. Observem que, no primeiro verso, nós temos 2 sílabas poéticas. Subamos na segunda sílaba, no segundo verso, nós temos 5 sílabas poéticas. No terceiro verso, nós temos 7. No quarto verso, nós temos 7 também. No quinto verso, nós temos 9. No sexto verso, nós temos 10. No sétimo verso, nós temos 6. E no oitavo verso, nós temos 8. Ou seja, você percebe aí uma irregularidade, né? Você percebe que não é uma coisa regular, certo? E essa irregularidade é que torna esse poema um poema de versos livres, tá bom? Acho que deu para ficar claro aí, né? Ok? Agora vamos lá para a métrica. A métrica, ela eu falava para vocês, ela é uma medida, né? É a medida que serve para medir utilizada para fazer essa divisão dentro dos versos, certo? Para que a gente chegue a fazer a divisão das sílabas poéticas. E aí eu começo dizendo para vocês que sílabas poéticas não são sílabas gramaticais, certo? São diferentes. Por quê? Porque as sílabas gramaticais, elas estão ligadas ao termo, digamos assim, a gramática, como eu posso dizer, a separação silábica mesmo, gramatical das palavras. No caso, as sílabas poéticas, elas são, essa divisão se dá pela sonoridade, né? Pelo impulso, né? da voz, som, certo? Para saber como determinar quantas sílabas poéticas há nos versos, é preciso fazer a escansão. O que seria a escansão? A escansão é o processo que é feito para que a gente consiga fazer essa medição silábica.
né, dos versos, ok? E o que é preciso para fazer essa escansão? Toda vez que a gente olhar para um poema, é interessante a gente procurar fazer essa escansão para que a gente possa compreender melhor esse poema, ok? E aí, no caso aqui, existem umas regras para poder fazer essa escansão. E essas regras, quando a gente for fazendo essa divisão, a gente vai tentando lembrar dela, tá bom? Para que a gente consiga fazer do jeito correto. Por exemplo, quando duas ou mais vogais átonas ou tônicas no final de uma palavra e no início de outra, que se fundem produzindo um som por meio de um único impulso, quando duas ou mais vogais átonas ou tônicas no final de uma palavra e no início de outra que se fundem produzindo um som por meio de um único impulso, elas formam uma sílaba poética, ou seja, toda vez que no final de uma palavra houver uma vogal e no início da outra palavra houver uma vogal, dos quais geralmente elas são átonas, elas não são aquelas vogais de força, na hora que se pronuncia, elas se fundem. Isso a gente percebe quando a gente pronuncia, né? E eu vou mostrar para vocês quando estiver fazendo essa separação aqui, para vocês entenderem melhor. Na hora que a gente pronuncia, essas vogais, elas se fundem, e a gente consegue fazer as duas com um único som, certo? Naturalmente, quando a gente está conversando, a gente não percebe isso, mas quando a gente para observar, a gente vai ver que realmente isso acontece, certo? Os ditongos são palavras de uma só sílaba poética, por exemplo, meu, céu, viu, não, também. São palavras, no caso, se elas estiverem no meio do verso, elas são consideradas já uma sílaba poética, ok? No caso dela aqui, eles são os ditongos, certo? Outra forma de fazer separação. A contagem das sílabas é feita até a última sílaba tônica do verso. E no caso aqui, qual é a última sílaba tônica do verso? É a sílaba tônica da última palavra. Bom? Se, digamos, a última palavra ela for uma palavra oxítona, que tem a sua tonicidade na última sílaba, certamente ela vai ser contada até o final. Porém, se a sua tonicidade for no meio da palavra, a contagem vai acabar no meio. Vocês vão entender melhor isso, tá bom? E aqui eu vou mostrar aqui para vocês como é diferente. Aqui para vocês como é diferente, ó. Quando a morte cerrar meus olhos duros, olha só. Se eu pegar essa palavra, esse verso, quando a morte cerrar meus olhos duros, e dividi-lo gramaticalmente, olha só, eu vou ter 12 sílabas, certo? Quando a morte cerrar meus olhos duros, igual a 12, certo? 12 sílabas gramaticais. Quando eu vou para a sílaba poética, a divisão poética, o que acontece? Ela cai para 10. E como assim? Como é que isso acontece? Olha só. Vocês estão vendo aqui, né? Observe que aqui no quando, a letra O da palavra quando, ela se funde com a letra A da palavra amor. E como é que você vai perceber isso? Você vai perceber isso na fala, ó. Quando a morte, ó. Quando a. Você fala o do e o a de uma vez só. Quando a morte cerrar meus olhos duros. Aí aqui, mais uma vez, ó. Aqui, mais uma vez, vocês vão perceber o quê? Aqui, vocês percebem que aqui diminui uma sílaba, né? Com essa junção. E aqui, a última palavra é duros. Então, nessa última palavra, a tonicidade está na primeira sílaba, duros. Então, ela acaba aqui. Por isso, quando a gente vai contar, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, percebe como a divisão silábica gramatical é diferente da divisão silábica poética. Então, assim fica mais compreensível, né? E aqui eu trouxe aqui um exemplo aqui
para mostrar para vocês um exemplo de uma, como é que eu posso dizer, de versos metricamente regulares. Aqui. Ou seja, onde todos eles possuem 10 sílabas gramaticais. Vamos lá. Quando a morte cerrar meus olhos duros. 10. Aqui, ó. Duros de tantos vãos padecimentos. Morreu bem aqui, tá bom? Então, aqui, ó, se você for contar, você vai perceber, ó. Você vai perceber aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha aqui. Que pensarão teus peitos imaturos. Olha só. Conte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a última aqui. Da minha dor, de todos os momentos. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, são versos metricamente regulares, certo? Todos eles com 10, portanto, um poema decassílabo. Decassílabo porque são 10. Ok? Diferente daquele que eu apresentei para vocês lá, que eu mostrei que cada verso tinha uma quantidade diferente. Geralmente, um poema, quando ele é regular, ele tem a métrica regular, e principalmente os sonetos, eles têm a mesma quantidade de sílabas poéticas. Ok? Existem os versos rimados. Os versos rimados, agora eu vou falar de rimas, né? Falava aqui da métrica, vamos falar aqui das rimas. A rima, existe a rima com versos rimados, ou seja, com rimas regulares, ok? Eu vou mostrar aqui esse poema aqui. Vocês vão perceber por que eles são regulares, porque a gente vai perceber que a rima vai acontecendo de acordo com o que a gente vai lendo, tá bom? Você lê uma palavra, você lê um verso, ele tem uma terminação, como aqui no caso aqui, dentes. Depois, no segundo verso, ele tem a terminação é só. No terceiro verso, ele já termina doentes, que já vai rimar com dentes. No quarto verso, ele vai terminar com vovó, que rima com só. Tá bom? Observe. E aí, cada vez que eu tenho uma terminação, eu coloco uma letra. Olha só, dentes eu coloquei a primeira, colocando pela ordem, né? Como dentes foi a primeira, eu coloquei A. E toda vez que aparecer terminando com entes, no caso do entes, vai ser A. Toda vez que terminar com só ou O, vai ser B. Aí, no caso aqui, vovó termina com O, B. Aqui já no cabelo, no quinto verso, vocês vão perceber que aparece uma palavra diferente. Palavra cabelo. Aí eu já coloco a letra, já não é o A, não é o B, então eu coloco a letra C. No sexto verso, aparece a palavra bordão, e aí termina com ão. Eu coloco a letra D. Coloca a letra D. Aí, na outra estrofe, aparece a letra... Aparece a palavra... No outro verso, aparece a palavra gelo, que vai rimar com cabelo, certo? E aí, vocês vão percebendo esse jogo, né? Como a rima ela vai fazendo esse jogo de palavras, como o poema ele vai fazendo esse jogo de palavras que vai dando a rima, vai dando essa sonoridade. Por exemplo, aqui, se eu for ler aqui, o neto, vovó, por que não tem dentes? Por que anda rezando só? E treme como os doentes quando tem febre, vovó. Por que é branco o seu cabelo? Por que se apoia a um bordão? Vovó, por que como gelo é tão fria a sua mão? Por que é tão triste o seu rosto, tão trêmula a sua voz? Vovó, qual é seu desgosto? Por que não ri como nós?
Agora você vai ver a resposta da avó. Vai seguindo o mesmo padrão da primeira parte. Né? Meu neto, que és meu encanto, tu acabas de nascer, e eu tenho vivido tanto, que estou farto de viver. Os anos que vão passando, vão nos matando sem dó. Só tu consegues falando, dar-me alegria, tu só. O teu sorriso, criança, cai sobre os martírios meus, como um clarão de esperança, como uma bênção de Deus. Poema de Olavo Bilac. Grande Olavo Bilac, o poeta, o príncipe dos poetas. Agora nós vamos ver versos brancos ou versos sem rimas regulares. Toda vez que você ouvir falar em rimas brancas, em versos brancos, você vai estar se deparando com um poema de versos versos sem rimas regulares, né? Pode aparecer uma rima aqui outra acolá, mas não regularmente como aquele outro poema que a gente leu antes, tá bom? Não vai aparecer com essa mesma regularidade. Observe aqui, ó. Colocando esse texto aqui de Vinícius de Moraes, chamado Os Acrobatas, vocês vão perceber que o primeiro verso, eu coloquei a letra A, né? Subamos. O segundo verso já termina com acima, ima, aí a letra B. No quarto verso termina com subamos novamente, volta para o A. No quarto verso, terceiro verso termina com subamos, no quarto verso também termina com subamos, letra A. Observe que o A apareceu 3 vezes, beleza. Mas olha só, no quinto verso já vai para a letra C, porque termina com outra palavra, braços. Depois termina com galgaremos, outra palavra, D. Depois termina a penúltima estrofe, o penúltimo verso, termina com estrelas, é outra terminal, outra terminação. O último verso termina com a palavra luz, outra terminação. E você vai perceber uma irregularidade ali, ó. A, B, A, C, D, E, F. Ou seja, não tem aquele jogo de palavras, não tem aquele jogo de palavras chamando atenção para os vocábulos finais, que vai causar aquela sonoridade que a gente chama de rima, conhece como rima, tá bom? Então, vocês vão perceber essa diferença, né? Os versos rimados, que são versos com rimas regulares, e os versos brancos, versos sem rimas regulares, tá bom? Então, toda vez que, se você ouvir no vestibular falando sobre versos brancos, você já vai ter na sua mente que versos brancos são versos que não têm rima, tá bom? Não possuem rimas ou não têm rimas regulares. E agora nós vamos para a composição. A estrutura do soneto tem essa outra parte chamada, além da rima, a gente entendendo a rima, a gente vai entender a composição. O que seria a composição? A composição, por exemplo, no soneto, é essas letrinhas vermelhas aqui, do lado aqui, ó, por exemplo. A composição básica do soneto, tradicionalmente conhecido, petrarquiano, é essa. A BBA, errei aqui, ó. Aqui tem um erro aqui, tá bom? É a BBA, CDC, DCD. Então, se vocês estiverem copiando aí, corrige. Essa segunda estrofe aqui é igual à primeira estrofe. ABBA, CDC, DCD. Certo? Percebe que as duas estrofes, embora eu tenha errado aqui, mas as duas estrofes elas são iguais, certo? Já na terceira e na quarta estrofe, elas trocam, né? Ela começa com C e termina com C, e na última estrofe ela começa com D e termina com D. Tá bom? E para que serve essa composição? Ela me dá uma ideia de como eu devo ler. Né? Quando eu entendo, quando eu faço essa composição, coloco essas letras aqui, eu vou ter uma ideia de onde e como eu devo rimar. Fica mais fácil da gente entender o poema, fica mais fácil da gente entender como ler, como produzir a sonoridade. Por exemplo, eu sabendo que é nessa estrutura que eu vou ler da seguinte forma, vocês vão perceber a sonoridade. Não te vira cantar sem voz chorar, sem lágrimas e lágrimas e estrelas, desencantar e mundo recolhê-las para lançá-las fulgurando ao mar.
Não te vira cantar sem voz, chorar, sem lágrimas, lágrimas estrelas, desencantar imundo, recolhê-las para lançá-las fulgurando ao mar? Não te vira no bojo secular das praias, não te vira no bojo secular das praias desmanhar de êxtase nelas, ao cansaço viril de percorrê-las entre os negros abrigos do luar. Não te vira ferir o indiferente para lavar os olhos da impostura de uma vida que cala e consente. Vira-te tudo, amigo, coisa pura, arrancada da carne intransigente pelo trágico amor da criatura. Vocês vão perceber que quando a gente entende essa composição, a gente consegue perceber melhor como ler e como rimar. Fica bem mais fácil, né? E aqui, para a gente compreender ter todo esse entendimento do poema, certo? Principalmente do soneto que é bastante conhecido, bastante apreciado por vários autores. E quando você consegue entender toda essa estrutura do soneto, você vai compreendendo melhor. Tá bom? E aqui eu quero apresentar para vocês alguns sonetistas brasileiros, né? Alguns autores brasileiros se destacaram na produção de sonetos, né? Nós temos aí Gregório de Matos, Cláudio Manuel da Costa, Cruz de Souza, que foi um grande representante do simbolismo, Olavo Bilac, que foi do parnasianismo, Augusto dos Anjos e Vinícius de Moraes. Esses foram os que mais se destacaram com a produção de sonetos. Né? Tá bom? É claro que essa produção brasileira aconteceu graças ao trabalho também dos portugueses, inclusive de Luís de Camões, que foi um dos grandes também divulgadores e que ajudou a difundir essa produção literária tão bonita que é o soneto. Né? Alguns poetas que se destacaram com a produção de sonetos, no caso aqui os portugueses, foram Luís de Camões, Bocage, Antero de Quental, Flor Bela Espanca, certo? Esses são alguns dos autores, né? Os que mais se destacaram, certo? E aqui eu tenho um poema de Luís de Camões para fechar esse assunto, né? Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro aí para vocês o que é um soneto, como ele acontece, onde ele surgiu, né? Como ele surgiu e qual a importância do soneto, né? O soneto, o poema, eles são aqueles que fazem a gente entrar em outro universo. E o mais bonito do soneto é que ele é uma composição toda regrada, né? Cheia de regras, mas mesmo sendo cheio de regras, tendo um perfil fixo, composto de 14 versos, como a gente fala, de 4 estrofes, na sua composição mais tradicional, mesmo ele tendo toda essa composição, digamos, fixa e regrada, é algo que somente grandes gênios podem produzir, certo? Porque se vocês forem parar para pensar como é que um escritor consegue colocar as palavras de forma que, por exemplo, todas elas sejam decassílabas, todas elas tenham 10 sílabas poéticas, né? E mais interessante, como é que eles conseguem fazer com que as palavras certas estejam ali? Porque não é só colocar a palavra para colocar 10 sílabas, não. Mas tem toda uma história, tem todo um sentimento. E como essa produção, como a forma como ela é exposta, é escrita, ela consegue ganhar o nosso coração, ela consegue trazer assim, uma grande visão para cada um de nós, para cada um daqueles que tem contato com essa leitura, com essa literatura, né? Como ela os transporta, né? E não foi à toa que Petrarca ficou conhecido. O amor, aquele amor não correspondido, fez com que ele não parasse de produzir,
como ele escrevia de maneira belíssima, né? Isso foi que chamou a atenção, certamente, das pessoas, né? É claro que o soneto, na sua estrutura, mas também o que estava escrito ali, a forma como ele, a beleza com que ele trabalhava, a beleza com que ele produzia, com que ele escrevia, né? Fez com que as pessoas se apaixonassem pelo seu trabalho e fez com que esse trabalho, essa obra não morresse, não parasse, mas continuasse, né? Mesmo com a sua morte, mesmo com a sua partida, a obra continuou. E vale lembrar aqui que, apesar de estamos vivendo em outros tempos, o soneto, ele é algo que perdurou, né? Perpassou os tempos, embora tenha tido, cada escola literária tem tido o seu momento mais forte, mas o soneto nunca morreu, né? Nunca deixou de existir. Então, continuou a viver ali, mesmo diante do modernismo que chegou, que queria, digamos assim, romper com o passado, deixar que o passado ficasse para trás e vivêssemos uma nova era, mas o soneto não deixou, né? Foi algo assim, essa regra, essa beleza que foi construída de forma tão bem pensada, tão trabalhada, tão intencional, ela não pode deixar de existir, porque é o belo, né? É o magnífico, né? Se existem hoje poemas de versos livres que não rimam, beleza. E se alguém consegue construir algo tão bom, ótimo. Mas que o soneto ele não possa, né, deixar de existir porque ele é algo do passado, mas ao contrário, algo que é feito de maneira engenhosa, de maneira criativa, de maneira profunda, de maneira que só gênios conseguem fazer. Eu tiro meu chapéu, com sinceridade, para quem consegue produzir um soneto. É incrível, né? Colocar as palavras certas. Olha como esse soneto é maravilhoso. Ó. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor? Nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Luiz de Camões. Observa a beleza com que não é só a métrica, não é só a rima, não é só a sonoridade, mas o que está escrito aqui, cara, é genial. Amor é fogo que arde, olha só, sem se ver. É ferida que dói e não se sente, né? Isso é uma verdade verdadeira, tão profunda, né? E profunda, né? Quantos de nós não paramos para refletir sobre isso? E quando nós nos deparamos com um poema como esse, com um soneto maravilhoso esse, a gente, nossa, a gente fica encantado, né? É um contentamento descontente. Mesmo a gente descontente, a gente está contente. Né? É dor que desatina sem doer. Ou seja, mesmo que doa, mas a gente prefere sentir essa dor. Né? É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. Ou seja, é incrível, né? É um cuidar que se ganha em se perder. Se ganha quando se perde, né? E quando se perde, se ganha. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. É incrível a forma como é descrito esse soneto. E todos os sonetos, esses grandes escritores ficaram famosos por conta dos sonetos, não foi à toa, são obras belíssimas. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham aproveitado e se degustado e se deleitado com essa aula, tá bom? Com os sonetos, conhecendo um pouquinho do soneto, da sua estrutura. E esse poema aqui, eu quero pedir para vocês comentarem aí
nos comentários, usando os comentários aí para dizer o que você não entendeu, o que você mais gostou, o que você mais gosta no soneto. Mas também eu quero que vocês respondam aqui tudo sobre esse soneto, né? Então, já estou dando a dica aqui para vocês. Ele é um soneto, beleza? Mas eu quero que vocês façam a contagem, para ver se bate aí, certo? E se vocês não conseguirem fazer essa contagem, fazer a escansão, né, faça um comentário aí, diga onde você não acertou. E a gente vai tirar qualquer dúvida aí. Outra coisa, a partir desse soneto aqui, quero que vocês também procurem outro soneto, certo? A partir desse soneto, a partir das características que vocês vão encontrar nesse soneto, quero que vocês identifiquem outro soneto, procurem um soneto, aí façam uma pesquisa na internet e identifiquem um outro soneto e façam comparação com esse que vocês estão vendo agora. Vocês vão analisar a questão das estrofes, a questão da quantidade de versos que compõem esse soneto, que compõem esse poema. Vocês vão analisar a divisão silábica poética, tá bom? Vão tentar fazer a divisão silábica poética. E se vocês não conseguirem, vocês comentam aí, para que a gente possa estar tirando qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá bom? Outra, vocês vão dizer se eles são versos metricamente regulares, se não, se são versos livres, se são rimas regulares também, ou se não, se são são versos brancos que não contêm rima. Então, tudo isso quero que vocês comentem sobre esse poema de Luís de Camões, tá bom? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido e gostado, tá bom? E a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.